Olha, sabe aquela rotina de sala de aula com lições, provas, tudo mais? Pois é, por trás de tudo isso existe uma batalha, uma luta bem profunda sobre o verdadeiro propósito da educação. E é uma batalha que define não só o que a gente aprende, mas isso é o mais importante, para que a gente aprende. Vamos mergulhar nessa disputa para entender melhor. Para a gente começar a pensar nisso, eu lanço uma pergunta, uma provocação mesmo. Pense em tudo que rola numa escola. As regras, o que está no currículo, as discussões, enfim, tudo. Mas, no meio de tudo isso, qual seria o ato mais político de todos? Aquele que tem mais peso? A resposta? Olha, pode surpreender bastante. É o próprio ato de ensinar. Isso mesmo. Ensinar não é nem de perto uma atividade neutra. A forma como o ensino acontece, sabe? É uma escolha. E é uma escolha com implicações sociais e políticas gigantescas. Cada método, cada abordagem que um professor usa, tudo isso carrega um projeto de sociedade por trás. E é exatamente por aí que a gente chega no coração do nosso tema de hoje. Para a gente entender essa batalha, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha, né? E esse campo é a didática. Então, didática não é só um manualzinho de como ensinar, sabe, um livro de receitas. Não, a parada é bem mais profunda. As fontes que a gente consultou definem a didática como um campo de conhecimento bem complexo que investiga o processo todo. Ele conecta as técnicas do dia a dia da sala de aula com uma pergunta muito, mas muito maior. Afinal, que tipo de ser humano e de sociedade a gente quer formar? E aqui que o conflito central aparece. Pensa assim. De um lado, tem uma galera que vê a didática como uma caixa de ferramentas, sabe? Uma coisa neutra, focada em eficiência, em resultado. Nessa visão, o professor é um técnico. Agora, do outro lado, tem a visão do ensino como uma prática política que busca a emancipação, a transformação. E aí, o professor já não é mais um técnico, ele é um intelectual crítico. É essa tensão, essa briga entre as duas visões que define o debate sobre educação hoje em dia. Agora, o que é bem interessante e, para ser sincero, um pouco preocupante, é que um desses lados da batalha parece estar perdendo muito espaço. Vamos dar uma olhada em como a teoria do ensino, essa parte mais reflexiva, está sendo meio que deixada de lado, sabe? Sistematicamente. Tem até um nome para isso. A pesquisadora Cristina Dávila chama de invisibilização didática. E o que é isso? É basicamente o processo de esvaziar a formação dos professores daquela parte mais pensante, mais crítica, sabe? E no lugar o que entra? Receitas prontas, treinamentos técnicos, um monte de coisa instrumental. E olha, isso não acontece do nada não. Tem um porquê. Se a gente olhar a estrutura, a carga horária de didática nos cursos de formação está diminuindo. Do ponto de vista político, o que a gente vê são políticas de currículos padronizados, que acabam tratando o professor como um simples executor de regras. E na base de tudo, no campo do conhecimento mesmo, o próprio saber sobre como ensinar acaba sendo desvalorizado. E qual o resultado disso tudo? Uma formação que prepara técnicos e não pessoas que vão transformar a realidade. Mas, essa luta não é de hoje, não. Diante dessa tendência de esvaziar o ensino, sempre existiu uma corrente muito forte de resistência. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como essa resposta histórica foi construída. Então vamos lá. Até a década de 70, a visão mais técnica, mais instrumental, dominava o cenário. Mas aí, nos anos 80, o jogo virou. Inspirados por gigantes como Paulo Freire, muitos educadores aqui no Brasil promoveram o que ficou conhecido como a virada crítica. A ideia era clara: educar é sim um ato político. E hoje? Bom, essa luta continua mais viva do que nunca, se adaptando para enfrentar os novos desafios que aparecem. E essa frase do Paulo Freire, gente, ela resume perfeitamente o coração dessa perspectiva crítica. Ele falava que a educação não pode ser bancária, né? Aquela coisa de o professor depositar o conhecimento na cabeça do aluno. Não. Educar é criar um diálogo, é um processo de construção que todo mundo faz junto. O ponto central, então, não é só transferir informação, é criar as condições, as possibilidades para que o conhecimento seja construído. Ok, entendemos a história. Mas e hoje em dia? Como é que esse conflito todo se manifesta nos debates mais atuais sobre os métodos de ensino? Vamos ver? Hoje em dia a gente ouve falar muito em metodologias ativas, né? Aulas mais dinâmicas, o aluno como protagonista, tudo isso. E, à primeira vista, parece ótimo, certo? Quem não quer isso? Só que a perspectiva crítica nos chama para ir um pouco além, para fazer uma pergunta mais profunda. E quem levanta essa bola é o educador José Carlos Libânio. Ele faz uma pergunta-chave. O ponto dele é o seguinte: quando essas metodologias são aplicadas sem uma teoria crítica por trás, elas podem, olha que ironia, acabar servindo a uma agenda de mercado.
Elas podem esvaziar o papel do professor e focar só em desenvolver habilidades para o mercado de trabalho, deixando o pensamento crítico de lado. Então a questão não é se o método é ativo ou não. A verdadeira pergunta é: a quem esse método serve? E tem mais uma frente de crítica hoje que é super poderosa: a perspectiva decolonial. Essa vai ainda mais fundo. Ela pergunta: esse conhecimento que a gente ensina na escola, ele vem de onde? A proposta aqui é bem radical. É desafiar o domínio do saber europeu, que a gente sempre viu como universal. É valorizar outros conhecimentos como os ancestrais, os populares, e, principalmente, é questionar as relações de poder que decidem o que é considerado conhecimento válido e o que não é. Ok, então, diante de todo esse cenário, a gente fica pensando qual é o caminho para seguir. Como é que a gente pode reimaginar essa arte, essa ciência de ensinar, de um jeito que seja positivo e que construa algo novo? Uma luz nesse caminho vem da pesquisadora Maria do Céu Roldão. Ela propõe um modelo muito claro, que ela chama de triângulo virtuoso. Para ela, um ensino realmente profissional precisa de 3 pontas, e elas são inseparáveis. A primeira é o conhecimento, dominar o conteúdo, claro. A segunda é a didática, que é saber como ensinar aquele conteúdo de forma que ele seja aprendido. E a terceira, que é crucial, é o compromisso. O compromisso ético e político com a aprendizagem e a emancipação de todo mundo. Uma ponta não funciona sem as outras duas. E com isso, a gente volta lá para o começo. Toda essa análise mostra para a gente que a discussão sobre métodos e técnicas, claro que é importante, mas ela é secundária. A pergunta fundamental, aquela que realmente define a alma da educação e que toda a prática de ensino responde, querendo ou não, é por quê? Para qual finalidade a gente está educando? Essa é a questão que realmente importa. E é com ela que a gente encerra a nossa reflexão de hoje. Até a próxima!